Salve, salve galera, beleza? Como é que vocês estão por aí? Tudo tranquilo? Galera, é isso aí. Mais uma aula nossa, né? Que maravilha. Tema em foco, tragédia de Mariana, Minas Gerais. Bem, tanto o contexto, para a gente entender esse cenário atual, como também a parte geográfica do Brasil, é legal a gente ter essa noção aí do que está acontecendo na tragédia de Mariana. O que aconteceu por lá, na verdade, né? Que foi essa catástrofe, digamos ali. Estão analisando, é claro, todos os aspectos, todos os fatores ali. Cabe ressaltarmos que até agora não se constatou nada de falar, foi uma tragédia natural, não foi. Havia rupturas, havia fissuras sim nessa barragem em Mariana. O interessante para lembrarmos ali é o seguinte, galera, o cenário da tragédia em si, em Minas, nós temos mais de 700, em torno de mais ou menos umas 750, de 735 a 750 barragens em Minas Gerais, com rejeitos. Isso, eu estou falando de minério de ferro, eu estou me referindo ao contexto de metais pesados, misturado com água, com essa lama toda de extração. E foi aí o maior problema, né? Ter atingido, na verdade, um vilarejo, você tem em torno de mais ou menos 600 pessoas ali, 128 casas atingidas de uma vez só, foi um impacto, foi um tsunami, podemos dizer assim, um tsunami de lama que atingiu a cidade de Mariana de forma muito assustadora, né? Aquela coisa já chegou levando tudo de uma vez só. E o que nos chamou a atenção também, a empresa, né, a Samarco, ligada ao mercado internacional, ela tem capital estrangeiro, ela está ligada à Vale, lembra que a Vale tem um contexto de capital aberto, então tudo isso, né, cabe recursos ambientais que já estão sendo feitos, o IBAMA, o próprio Ministério Público já pegou um termo circunstanciado, onde a Samarco tem um prazo até sexta-feira, né, no caso eu me refiro até o dia mais ou menos, o dia 11 de dezembro, para estar assinando tudo isso, dezembro de 2015. Então são fatos ali que a Samarco estão tentando fechar o cerco justamente em cima da Samarco, para evitar uma catástrofe maior, né, que seria justamente deixar esse pessoal todo desamparado. Mas isso a gente percebe que já não está acontecendo. Nada, já tem R$1 bilhão já confiscados, bloqueados, 300 milhões já só o prejuízo também em Mariana, 100 milhões segundo o prefeito, mais 300 milhões, porque pegou um espaço muito grande, né, pessoal? Eu estou falando de algo, gente, que sai dali, só para vocês terem uma ideia, do contexto do município de Bento Rodrigues, vilarejo, e vai descendo até o litoral capixaba. Atingiu, inclusive, a região do Minas Gerais, Valadares. Isso, o Rio Doce. O Rio Doce está morto. Eu posso dizer para vocês que o Rio Doce está completamente morto ao longo desse cenário. E isso nos assusta muito, até porque você percebe ali que toda a fauna e a flora do Rio Doce se foi. Eu gosto sempre de fazer uma comparação com vocês da seguinte forma. Nós temos ali o caso do Golfo do México, um incidente que aconteceu no petróleo em 2010. 5 anos já se passaram. Pouquíssimo, gente, mas pouquíssimo mesmo nós tivemos ali, digamos assim, de recursos, né, que não conseguiram ser recuperados, mas pouquíssimos recursos que não foram recuperados. Mas olha, quanto se gastou? Eu estou falando de 240 bilhões. 240 bilhões de dólares foram para tentar recuperar aquela região toda. Então você percebe, até agora, vem a Samarco, vem a Justiça e decreta apenas 1 bilhão, é muito pouco. O impacto foi gigantesco, gente. Nós falando de um cenário todo que arrastou-se ali de Minas até o litoral, mais de 800 quilômetros, como eu falei para vocês. Pensando nisso, destaquemos então algumas dessas imagens aí que eu coloquei para vocês, que a gente está vendo juntos. Olha só, olha que surreal aí que a gente tem. Então você tem esse lar de lama, né, notório aqui, como a gente pode estar observando logo de cara. Vou colocar aqui como uma referência, ó, tá vendo? Todo esse trecho aqui, ó, atingido, vocês podem estar observando aí. Isso equivale ali a essa tsunami de lama. Subiu. Todas essas casas aí que vocês estão observando, nesse perímetro nosso aqui, ó, tá vendo? Todos esses ambientes foram atingidos. A lama já baixou, né? E ali ela vai solidificando. Agora imagine isso, tudo esse resíduo todo, quando ele chega justamente na parte das águas. Leitos, foz dos rios, tudo atingido, tudo. Então você cria aquela crosta, né, de lama ali, substancial, que vai impedir o nascimento de uma flora e principalmente como é que eu vou ter peixes, plânctons, alimentação desse peixe todo. Então vai ser um trabalho muito árduo, né? E o primordial agora é tentar ter água.
para abastecer a população. Me refiro, principalmente em particular, à situação de Mariana, à situação de Valadares, aliás, pelo Rio Doce. Mariana, a população já foi retirada, aquela coisa toda, está tendo que escolher um local para construir um novo vilarejo, onde a própria população já falou que não quer que seja no mesmo local. Pergunta básica, o que aconteceu em Minas? Por que tem um monte de cidade cheia de lama? Duas barragens da mineradora Samarco se romperam na cidade de Mariana, na última quinta-feira, dia 5/11/2015. Nessas barragens havia lama, rejeitos sólidos e água. Esses detritos são resultados da mineração da região. Como eu falei para vocês, aumentou inclusive a chamada turbidez da água, exatamente, a turbidez da água aumentou muito, ficando praticamente inviável, sem condição nenhuma de ter tratamento dessa água. Essa que é a prioridade. Nós temos então o sistema de tratamento de Minas Gerais, pegando de Valadares e todo o perímetro do Rio Doce até chegar no Espírito Santo, com essa meta, de fazer uma recuperação dessa água toda aí. Aí é onde a situação começa a se organizar. E, é claro, a princípio, abastecimento, depois construções, recuperação dessa água, recuperação de matas ciliares que se perderam completamente. Qual é o tamanho do estrago, gente? Que tamanho desse estrago a gente tem? Como a gente pode imaginar tudo isso? O tamanho do estrago. Pelo menos 128 residências foram atingidas pela onda de lama e dejetos. Oficialmente, o número de mortos é de 6 pessoas e os desaparecidos chegam a 12. Lembramos, esse número de mortos ele pode ter algumas alterações, tá, pessoal? Porque a quantidade de desaparecidos associados à questão de número de mortos pode aumentar aí, a gente pode ter em torno de mais ou menos 18. Então ainda não tem nada confirmado, então é só valores ali, só para a gente ter noção que houve também óbitos nessa história. Os detritos da barragem tomou conta do rio Gualacho e chegaram ao município de Barra Longa, a 60 quilômetros de Mariana, e a 215 quilômetros de Belo Horizonte. 6 localidades de Mariana, além de Bento Rodrigues, foram atingidos. Segundo especialistas, a lama que desce pelo Rio Doce completa ali, aí onde eu falei para vocês o mal que vem causando tudo isso, né, atingirá no total uma área de cerca de 10 mil quilômetros quadrados no litoral capixaba. Área equivalente a mais de 6 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Os prejuízos são calculados em mais de 100 milhões de reais, segundo o prefeito Mariana Duarte Júnior. Esses valores, gente, ainda são iniciais. Eu posso dizer para vocês que são valores hipotéticos. Nós não temos um valor comprovado ainda, estimado tudo isso. É você fazer a recuperação do vilarejo, recuperar a água como um todo. Isso, segundo os analistas e especialistas, pode demorar um século para ter realmente o Rio Doce no fluxo novamente das coisas e caminhando. A turma da Samarco falou que vai deixar o Rio Doce melhor do que ele já está. Vamos pagar para ver, né, pessoal? Tem esse detalhe aí também. Até porque o Rio Doce já tinha um índice considerável de poluição. Isso é fato. Mas imagine e pense na população ribeirinha. Como é que ela ficou nessa história toda, né? A que ponto ela está? Sendo que a população ela teve que sair dali da margem dos rios, os vilarejos, a gente que sobrevivia daquela água para pesca, certo? Principalmente para alimentação, tirava dali, daquele cenário todo. Então isso tudo, o impacto que a Samarco ela vai ter que analisar, vai ter que ressarcir, diria para vocês, muita gente. De quem é a culpa disso? Terremoto, chuvas, negligência? A negligência acaba vencendo. A Samarco diz ter registrado 2 pequenos tremores na área 2 horas antes do rompimento, por volta das 4h20 de quinta-feira. Não se sabe o que teria causado esses tremores, se seriam abalos sísmicos ou a força do próprio rompimento. Em 16 de novembro, a Samarco fez um acordo com o ministro do Ministério Público e aí concordou em pagar 1 bilhão para começar a compensar os danos materiais e ambientais. A Justiça determinou o bloqueio de 300 milhões da empresa para os ressarcimentos. A intenção é fazer com que a empresa repare completamente o dano causado pela lama com ações como a limpeza, resgate dos animais e reconstrução das casas, entre outros. Daí você tira. Principalmente a questão priorizando água para os municípios abaixo, moradia para a população. Então você vai ter que fazer o cerco nesse caso, fazer uma recuperação. Local, aonde, foco das 600 habitantes Mariana, as casas vão ter que ser reconstruídas, aonde,
pessoal já falou que não queria que se fosse por lá. Os valores, eu diria para vocês que esses valores nos chamam muito a atenção pelo seguinte aspecto, ó. Se a gente pega aqui, ó, esse cenário, tá vendo? Ó, 1 bilhão. O valor de 1 bilhão para a gente ainda é inicial. Veja vocês, 1 bilhão para começar a compensar os danos materiais ambientais. Então você não tem isso ainda definido. É uma tragédia a longo prazo, né? E é interessante ficarmos ligados a tudo isso, porque o Estado tem que acompanhar e a população tem que ser ressarcida. De quem é a culpa disso? Né? Como a gente destaca bem ali essa situação, ó, terremoto, chuva, negligência, o IBAMA, ele vai multar a Samarco, como destacamos, em 250 milhões, atualizado. Esse é o primeiro sinal de multa. Se a empresa for condenada a pagar uma indenização coletiva, o dinheiro vai para um fundo destinado a ações de melhoria na qualidade ambiental. A partir disso, os moradores podem pedir uma indenização pelos seus danos pessoais, inclusive em caso de morte e de parentes, podendo até haver pagamento de pensões às famílias das vítimas. Alguns casos a gente pode detectar assim, com muita tranquilidade para a gente pensar nisso, que pode demorar mais um tempo. Isso é fato. Famílias que vão receber indenizações para o resto da vida. Imagine os falecidos, a rima de família, né? O pai que perdeu a filha, segurando as duas, um não conseguiu segurar e desceu. Então tudo isso, gente, ainda está muito incipiente, né? Foi uma tragédia recente, no dia 5 de novembro de 2015, pouco mais de um mês, se você pega dezembro, então o cenário ainda está sendo construído, como fazer o ressarcimento, como fazer com que a população tenha uma qualidade de vida um pouco melhor daqui para frente, né? Essa lama pode contaminar as pessoas? Segundo os analistas e segundo a própria Samarco, não. Essa lama não tem uma grande quantidade, por exemplo, de mercúrio ou algo parecido. É minério de ferro, é pesado. Até porque o tratamento da água, gente, ele não tem nem condição de fazer se a água estiver turva demais. Eis o cenário. A mineradora garantiu que não há nada tóxico nos 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos minérios de ferro liberados durante o acidente, mas foram encontrados resíduos de metais pesados na lama. O Serviço de Água e Esgoto das cidades Valadares aponta o índice de ferro de 1.366.000% acima do tolerável para o tratamento. Então veja você, nós estamos falando aqui, ó, galera, ó, 1 bilhão, 1 milhão. É muita coisa, né, pessoal? Ó, 1 milhão. É muita coisa mesmo para você ter esse tratamento. Não dá, é impossível. O que você tem que fazer? Esperar a qualidade, a turbidez diminuir, a água ficar mais incolor ali. 1.300.000% além do recomendado. Há também altos níveis de manganês, que superam o tolerável, em 118.000%, enquanto o alumínio estava presente com concentração de 645.000%, maior do que o possível para o tratamento e distribuição aos moradores. Ou seja, nessas condições, a água não é tratada. Nessas condições, é impossível falarmos assim, vamos fazer um tratamento da água. Não, não dá. Você não tem condição nenhuma de fazer um tratamento da água a partir do momento que ela chega nessa situação aí. Onde Valadares sentiu o impacto, teve que capturar água externa, pegando de outros rios, inclusive, até solucionar esse problema para a captação dessa água para os municípios mineiros que sentiram esse impacto abaixo. A região vai se recuperar? É o que se espera. É aquilo que eu destaquei para vocês também. O desafio da recuperação da região é muito a longo prazo, né? Dificilmente, especialistas dizem que pode levar séculos para o ambiente se recuperar. A lama que se espalhou por Minas Gerais e Espírito Santo impede que a matéria orgânica cresça. Aí que é o ponto, gente, ó, tá vendo? Esse detalhe aqui pra gente impede, ó, impede que a matéria orgânica cresça, tá vendo? Esse ponto que é crucial, porque criou-se crostas de lama que não viabilizará novamente o crescimento tão cedo. E não dá para você vir, o pessoal fala assim, por que não drena e vem ali passando um trator naquele negócio todo, tirando essa lama? Não dá mais. Nós vimos que foram uma quantidade muito grande, 68 milhões de litros de resíduos de barragem, lama misturado com minério, com restos de minerais em geral, que desceram abaixo. Isso não dá. Né? E aonde a lama ela entrou, ela vai solidificando, ela vai ficando, ela vai se assentando, assentando, impossível você conseguir fazer um tratamento eficiente. Isso, né, a curto prazo, como alguns poderiam dizer que sim.
Então, uma das consequências é que a lama está causando o assoreamento, o acúmulo de sedimentários na calha do rio, aí já o nível de água baixa, causando impactos socioeconômicos e ambientais. Segundo o IBAMA, houve alterações nos padrões de qualidade da água. Um dos impactos é a morte de animais terrestres e aquáticos por asfixia. Ou seja, gente, nós vimos esse cenário muito notório acontecendo, que é justamente essa população aquática ali toda morrendo. Não tem oxigênio. A água não tem oxigênio, turbidez, como é que eu vou tratar? A morte. Hoje, o Rio Doce, podemos dizer que ele está morto, acabado, né? Literalmente acabado, nós temos o Rio Doce. Que empresa é essa? A Samarco? É do governo? Não. Lembra que a Vale foi privatizada e quem mexe com minério de ferro no Brasil não é mais a Vale, ou, no caso, não é mais o Estado. O Estado passou isso, terceirizou. Não é uma empresa privada, né? Não é no caso. A empresa Samarco é do governo? Não. É uma empresa o quê? Privada. A Vale, mineradora que era estatal e foi privatizada durante o governo FHC, é uma das acionistas da Samarco, com uma participação, chama atenção aqui, hein? Com uma participação de 50% no capital, por meio de um joint venture com a PHP Billions, a maior empresa de mineração do mundo. O que significa isso, pessoal? A Samarco, galera, ela tem caixa. Ó, ela tem caixa para continuar bancando. Ela não precisa necessariamente do capital interno dela. Ela pode utilizar esse capital externo dela. Isso, associando ali, é o que ela deve estar fazendo. Agora, alguns analistas destacam que essa marca, possivelmente, ela pode estar fechar suas atividades. Ela não tem uma retomada facilmente depois de um prejuízo tão grande como esse. A Vale não vai querer mantê-la. Mas está muito cedo ainda para a gente falar isso. Vamos ver se concretizará o mesmo ou não essa questão toda. Olha lá, com 317 anos, o distrito de Bento Rodrigues, aliás, na cidade mineradora mineira de Mariana, tinha história. O vilarejo, gente, de 600 habitantes, fez parte da Rota da Estrada Real no século XVII. Pensa você, todo um cenário aqui, ó, todo um cenário histórico, completamente o que, pessoal? Completamente destruído. Completamente. Trecho da Estrada Real. Pensar que lá no cenário, lá do século XVII, passavam-se nobres, bandeirantes, as entradas por ali, levando gado, mineração e muito mais. Mercadorias, tudo se acaba. Em 5 de novembro, em apenas 11 minutos, gente, 11 minutos, um tsunami de 62 milhões de metros cúbicos de lama aniquilou Bento Rodrigues. Aquilo que eu destaquei lá no começo e agora aqui de novo. Então o que a gente tem? Ó? 62 milhões de metros cúbicos. Aí você tem o percalço nesse contexto nosso aqui, ó. Viu? 62 milhões de metros cúbicos. É impossível a gente falar assim, vamos retirar tudo isso aí, vamos, né, conseguir fazer essa limpeza toda. Não vai dar. Então, Mariana gera esse impacto, né, um impacto assim, de longo prazo para ser recuperado. Foi mais uma das barragens que nós vimos aí estourando, de várias, né, que tem em Minas Gerais. Nós já tivemos alguns outros incidentes anteriormente, então não é o primeiro. Tivemos em 2008, 2006, cenários também catastróficos com rompimento de barragens. E parece que o povo não acorda, o povo não se liga que tem que fazer alguma coisa para acabar com tudo isso, para mudar toda essa realidade, né? 10 mortes haviam sido confirmadas até a tarde da última sexta-feira. E 18 pessoas continuavam desaparecidas. A onda, né, você viu, o número de mortes, tá vendo? Aumentou já. Né? Então você já tem um aumento, né, de pessoas ali que morreram. A onda devastou outras 7 distritos de Mariana e contaminou os rios de Gualacho do Norte e do Carmo e o Doce. Moradores de cidades em Minas e no Espírito Santo tiveram a rotina afetada por interrupções do abastecimento de água. O destino final da lama deve ser o Mar do Espírito Santo, onde o Rio Doce tem sua fossa. O que causou a tragédia foi o rompimento de suas duas barragens no complexo de Alegria, na mineradora Samarco. As barragens rejeitam o resíduo não tóxico resultando da mineração de ferro. Aqui, ó, é o que o pessoal está destacando. Ó. Esse resíduo, tá vendo? Não tóxico. Eis esse ponto para a gente não esquecer. Esse resíduo não tóxico é o que alivia talvez a tensão um pouco maior. Porque imagine você, se eu tivesse uma grande quantidade de resíduo tóxico, gente, seria o caos. Né? Você pega um minério de ferro, né, ali dentro do segmento dele, um pouco melhor, limpo,
né? Só que o problema é aquela lama toda, extração dela, a retirada dela toda, que aí é o desafio maior nesse cenário. E outra, desceu, né, gente? Não ficando apenas em Minas Gerais, pegando até o Espírito Santo também. Eram três, né? Vamos pensar nisso. Eram três as barragens de rejeito. Em Alegria, a de Germano e a de Fundão e de Santarém. Ó, vamos destacar isso aqui também. Ó. Germano, Fundão e a de Santarém. Todas operavam segundo um sistema de aterro hidráulico, tradicional e empregado em todo o mundo. Ele conta com a ação da gravidade para fazer com que os resíduos separados do ferro escoem até bacias. A parte frontal dessas bacias é feita de areia para filtrar a água. Só que aí, gente, gerou o quê? Fissuras. Possivelmente a pressão, o peso já estava ali se deteriorando, só se intensificou mais. Como eu falei para vocês, os especialistas não apontam até o presente momento que pode ter vindo a ser uma situação de um abalo sísmico, até porque foi muito irrisório. Não seria suficiente para gerar um caos maior. Pensa nisso, né? Então eles estão tentando justificar algo que é injustificável. Foi uma falta de monitoramento, sim, da região da Samarco. Ah, não, mas nós temos drones o tempo todo, não tinha sirene de alerta. A população foi surpreendida com o rompimento da barragem. Então são coisas ainda poucas. A lei ambiental no Brasil ela é muito falha nesse ponto. Ela poderia ser mais rigorosa para conseguir prender realmente quem de direito merece na situação nossa aí. O que mais, professor? Olha comigo. Além da tragédia humana, o desastre em Mariana teve impacto ambiental difícil de avaliar, como falamos há pouco. Hoje o desafio é esse, ó. É tentar entender como que isso aconteceu. O IBAMA já aplicou multas preliminares, como já apontamos, no valor de 250 milhões de reais a Samarco. A mineradora deverá arcar ainda com a indenização das pessoas afetadas e com os custos à reconstrução da região. Isso aqui é fato. Então a Samarco, é responsabilidade dela, esse ponto aqui todo, da reconstrução da região atingida. Aí a população vai escolher o local, a Samarco vai indenizar o que a gente vai indenizar e construção dessas casas. Então, tragédia gigantesca, né? Eu diria ali para vocês. Então a gente percebe que a meta agora entra quem? O IBAMA, como a gente pode lembrar, o IBAMA como o fator ali crucial dessa história nossa toda. O IBAMA vai ser o que vai estar ajudando, colaborando, e entra quem? O Ministério Público também. Aí você tem as fiscalizações, o secretário de Ambiente, Meio Ambiente local, para tentar recuperar a água e dar moradia para essa população. Como falei, a tragédia foi algo ainda inexplicável, mas a ingerência, com certeza, sem sombra de dúvidas, reinou e pairou sobre esse ambiente ali. Beleza, pessoal? Bem, nós apontamos então aqui essa temática sobre a tragédia de Mariana. E é ficar de olho, acompanhando o tempo todo. Beleza, galera? Valeu, pessoal. Até a próxima.